Hoje nós vamos falar sobre Noé, o homem que enfrentou o maior dilúvio, a maior tempestade da história. O homem que sobreviveu a uma situação que ninguém mais conseguiu sobreviver. Nós vamos tirar lições da história de Noé. Vamos começar aqui em 6,17. Procure desligar o teclado para não dar microfonia aqui. Diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra vai acontecer o quê? Expirará. Mas contigo estabelecerei a minha, fala alto, aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Olha para mim, por favor. Vamos aprender aqui a primeira lição. Noé não era engenheiro naval. Noé não era carpinteiro. Como é que ele ia mexer com aquela madeira sem ser carpinteiro? Como ele ia construir uma arca tão grande, tão forte para resistir ao dilúvio, com tanto peso de um casal, de cada animal, além da família dele? O que isso nos mostra? Quando você obedece a Deus, Deus te dá sabedoria, direção em coisas que você nem entende, mas Deus te abençoa. A arca não naufragou, a arca não afundou. Eu já vi aqui N testemunhos de pessoas que disseram assim: bispo, Deus me deu uma direção. Eu fiquei até na hora com medo, porque foi para uma área que eu não estudei, que eu não me especializei, mas eu fui com tudo, está dando certo. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que entraram em áreas que ela não conhecia, zero de experiência, mas a pessoa entrou com fé e Deus guiou ela, por ela ter uma aliança com Deus, deu certo. Eu não estou dizendo que você não tem que se especializar, eu não estou dizendo que você não tem que estudar. Se você pode estudar, estude. Se você pode especializar, se especialize. Se você pode fazer curso, faça. Mas, por favor, dependa de Deus, porque tem gente que está cheia de diplomas, fracassando e naufragando na vida. Não é isso que vai fazer diferença apenas, é a sua aliança com Deus. Observe que antes de construir a arca, ele construiu uma aliança com Deus, um pacto com Deus, e Deus foi dando a direção de como ele deveria agir, e ele foi construindo a arca, ele foi preparando a arca. Nesse período que ele preparava a arca, que ele construía a arca, as pessoas zombavam dele, só que ele não dava ouvidos às palavras de morte, de zombaria, de críticas. Se você é uma pessoa de fé, você faz isso para as palavras de derrotas, ó. Você tapa os seus ouvidos. Você não se influencia com o que falam. Chamavam ele de louco, zombavam dele, mas ele estava firme, ouvindo a voz de Deus. Eu não entendo como a pessoa quer vencer e ela ouve a voz de todo mundo. Ela ouve a voz do especialista, ela ouve a voz da mídia, ela ouve a voz do mal, mas não ouve a voz de Deus. Se você quer vencer na vida, ouça a voz de Deus, porque isso faz a diferença.
Amém? Noé teve que ser surdo para as palavras, as críticas que ele ouvia. Você vai ver muita gente dizendo que não vai dar certo. Você vai ouvir muitas palavras de pessoas que não acreditam que você pode. Mas se você ouvir a voz de Deus, você vai conseguir chegar onde você deseja. Agora entenda, Deus disse para Noé: Noé, quando você construir a arca, coloque betume para calafetar a arca, dentro e fora. Por quê? Deus não queria que o que entrasse naquela arca? Não ouvi. A água. Se você não guardar seu coração, você vai ser uma pessoa que vai deixar coisas entrarem, sentimentos ruins entrarem em você, que vai fazer sua vida naufragar, que vai fazer de você uma pessoa triste, rancorosa, vai fazer de você uma pessoa cheia de sentimentos ruins, amargurada. Tem coisas que não podem entrar em nós, porque se entrar afunda. Se entrasse a água, então a arca afundava. Se entrasse a água, ia ter morte. E muitas pessoas estão mortas espiritualmente porque elas sujaram o coração. Tem mágoa, não conseguiu resolver certas questões com certas pessoas, e tem uma coisinha ainda. Tanto tem uma coisinha que ela quer distância, tanto tem uma coisinha que o nome da pessoa, a presença da pessoa azeda tudo. Não foi resolvido o problema. Não foi. Tem alguma coisinha ainda que entrou, que você deu brecha, que não era para ter entrado. Eu estou falando isso porque quem se prejudica é você. Não é a pessoa que você ficou com alguma coisinha contra ela, com algum ressentimento contra ela. Quem se prejudica é você, que não resolveu sua questão dentro de você. Ele pediu para que Noé calafetasse a arca, porque a água não poderia entrar. Não poderia. A água ali poderia comprometer tudo. E uma mágoa dentro de você pode comprometer tudo. Você não vai ver Deus com o coração sujo. Você pode ser uma pessoa que vem aqui todo dia, você pode ser uma pessoa que ora muito, que jejuma muito, mas se você tem um coração sujo, você não vai ver Deus. Você vai ver Deus quando você resolver perdoar. Amém? Aprenda. Se você quer vencer, é com o coração limpo. Se você quer vencer, é perdoando. Por mais que a pessoa tenha te dado prejuízos, por mais que a pessoa tenha te feito mal, para você ficar bem com você mesmo e acima de tudo com Deus, você precisa ter seu coração limpo. Entenda, por favor. Quando Noé, ele construiu a arca, no capítulo 6, no versículo 16, olha onde Deus pediu para colocar a janela. Versículo 16: farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás aonde? Ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Por que você acha que Deus... Eu já preguei 1 ano e meio aqui atrás sobre Noé. Por que você acha que Deus pediu para que a janela ficasse em cima? Porque se nós ficarmos olhando para a situação, nós desanimamos, nós entristecemos, qualquer um. Você vê uma pessoa morrer, já abala, já impacta você. Imagine você ver todo mundo morrendo. Você tem que ter cuidado. Você gosta de ficar vendo só desgraças, só notícias ruins, só coisas ruins. Não fica colocando isso para dentro de você não, tá? Não comece seu dia ouvindo notícias pesadas. Não comece seu dia colocando o que não presta para dentro não. Deus pediu para que a janela da arca fosse em cima, para que diante da tempestade, do dilúvio, ele continuasse olhando para Deus. Aprenda a olhar para Deus, a não tirar os olhos de Deus. Por maiores que sejam as suas lutas, ainda que você esteja enfrentando agora a sua maior tempestade, continue olhando para Deus, que Ele vai te ajudar. Agora, entenda por favor. Olha como nós aprendemos aqui no capítulo 7, no versículo 13. 7:13, por favor.
E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrastava sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha, não ouvi, ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Vamos aprender 2 coisas aqui. Deus que ordenou aos animais para que eles entrassem na arca. Quem falou com os animais foi Noé? Você acredita que Noé ficou cercando a onça com a família dele, um casal de leão, pega dali, pega daqui, foi assim? Segura aí, pega esse casal de animal e coloca na arca, pega essa galinha, pega esse gato, foi assim? Não foi assim. Deus ordenou. Quando você entende que com Deus você vence obedecendo, Deus fala a seu respeito, Deus age a seu respeito. Quantos testemunhos eu peguei aqui de pessoas que foram fazer uma entrevista e a pessoa disse assim: olha, eu não sei porque eu estou te contratando. Pessoas que foram fechar negócios grandes e disse: tinha empresa ou empresas maiores do que a sua, nem sei porque eu estou fechando com você. E a pessoa disse: eu sei, foi Deus, porque Deus falou para fechar comigo, porque Deus enviou o cliente, Deus enviou os animais para a arca de Noé. Deus pode enviar clientes esse ano para você, Deus pode falar com pessoas para te abençoar, Deus pode ordenar que chegue até você aquilo que você está precisando, porque Deus tem poder para isso, amém? Agora observe que isso vem quando você obedece a Deus. Se você ler Gênesis 6:22, leia aí por favor, volte aí um pouquinho. 6:22, diz o que? Assim fez Noé conforme sentiu no coração. Não, assim fez Noé conforme deu vontade, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Agora vá no capítulo 7, versículo 5. E fez Noé o que deu na cabeça, conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Olha para mim por favor, não olhe para a Bíblia agora não. Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de uma pessoa que andava com Deus, que obedecia a Deus. Gaste tempo com Deus, gaste mais tempo orando, lendo a Bíblia, meditando, vindo na igreja, vivendo a sua fé. Ande com Deus, obedeça a Deus, que você vai ver Deus enviar vitórias para você. A Bíblia diz em Deuteronômio 28 que as bênçãos nos alcançariam. Nós não temos que ficar correndo atrás de bênçãos, nós temos que obedecer a Deus, e Ele ordena que as bênçãos cheguem até a nossa vida. Quantas pessoas chegaram aqui dizendo: bicho, eu estou tão feliz, sabe por quê? Porque Deus enviou um cliente tão grande, Deus me ajudou, enviou um negócio tão grande que garantiu o meu ano. Deus pode falar muito de você esse ano, para muitas empresas, para muitos clientes, para muitas pessoas. Ele tem poder para isso. Agora, você percebeu que depois que entraram os familiares de Noé e os animais, o que é que Deus fez? Fechou a porta. Aprenda uma coisa: toda porta que Deus fechar para você é livramento. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas se Deus fechar alguma porta para você, saiba que é livramento. Deus que fechou a porta da arca, Deus não poderia deixar a porta aberta. A água não poderia entrar na arca. Aquelas pessoas malignas não poderiam entrar na arca, porque elas não queriam nada com Deus. Elas ouviram Noé chamar
pregado. Noé, quando não estava fazendo a arca, estava evangelizando. Quando não estava fazendo a arca, estava pregando a justiça, porque ele foi o pregador da justiça. Mas as pessoas não deram ouvidos a ele. Então Deus fechou a porta. Nós não gostamos quando uma porta se fecha. Nós gostamos quando a porta se abre. Mas quando Deus fecha a porta para você, de algum lugar, saiba que é livramento puro. Ainda que você não entenda na hora, ainda que você fique triste, ainda que você na hora sinta o baque, mas saiba que se Deus fechou, é para o seu próprio bem. Ele tem algo melhor para você. Quando Noé ouviu a voz de Deus, ele não imaginava o tamanho do que Deus ia fazer, a grandeza do que Deus ia fazer. Muita gente já chegou aqui querendo resolver um problema, limpar nome, sair da mão de agiotas, recuperar o que perdeu, e começou a experimentar coisas grandes de Deus, coisas grandes. Eu estava pegando um testemunho hoje mais cedo, e um homem falou assim: eu queria que saísse minha aposentadoria, e no dia que saiu, me deu tristeza o valor. E eu falei assim: Deus, eu não posso viver com isso. E ele disse que a visão dele se abriu, e depois de ter trabalhado tanto e ficado com a aposentadoria tão pequena, ele abriu o comércio dele, e hoje ele está com 185 funcionários, uma empresa grande, uma situação hoje totalmente diferente. Ele veio para uma coisa, mas Deus fez algo muito, muito maior. Deus é grande, diga: Deus é grande. Quando você crê na grandeza de Deus, então as suas atitudes mudam. As suas atitudes mudam, passam a ser atitudes fortes, diferentes, porque você está crendo na grandeza de Deus. Agora eu quero te ensinar a última coisa. Noé aprendeu uma coisa: a esperar. Durante 100 anos, construindo a arca, esperando o dilúvio. Veio o dilúvio, a água subiu. Quando a água subiu, toda a vida foi acabando na terra. Só tinha vida dentro da arca. Depois a água começou a baixar, e quando a água foi baixando, Noé soltou um corvo, depois ele soltou uma pomba. Ele não saiu da arca enquanto Deus não falou. Ou seja, ele soube esperar. Aprenda a esperar. Nós não gostamos de esperar, mas você tem que aprender a esperar. Veja que cada segunda-feira Deus está falando uma coisa com você. Semana passada Deus falou: ó, fecha a boquinha, guarda essa linguinha. Lembra disso? Aprenda a ficar calado, não falar as coisas antes da hora, nem com qualquer um. E hoje Deus está falando com você: espera, criatura, espera, porque eu sei a hora certa de te abençoar. Você sabe para quem Deus trabalha? Para quem Deus trabalha, bispo? Você não sabe, não? Isaías 64:4, coloque aí, por favor. 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que faz o quê? Que trabalha para quem? Para aquele que nele espera. E por que você não sabe esperar? Você está pensando que Deus não está vendo a sua ansiedade, não? E procura um, e procura outro, e se queixa, e fala besteira, e murmura. Você está duvidando da palavra de Deus, é? Você gosta que alguém duvide da sua palavra? Espera, criatura. Você nasceu de quantos meses? Tem gente que parece que nasceu de 1, de 2, de 3, nem de 7. Tem gente que parece que nasceu de dias, porque é uma ansiedade terrível. Espera, espera, que Deus sabe a hora certa de te abençoar. Ele sabia a hora certa de Noé sair da arca. Tem gente que estivesse dentro daquela arca, ia botar a cabeça lá pro lado de fora, ia dar uma nadadazinha, ia ver se já estava na hora. Sabe que hora ele saiu da arca? Na hora que Deus mandou. Você sabe que tem várias maneiras da pessoa esperar? No livro de Salmos, no capítulo 40, no versículo 1, coloca aí, por favor, lê alto.
esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ei, tu está esperando com impaciência? Tu está esperando todo nervosinho, toda nervosinha? Espera confiantemente que Ele está ouvindo a sua oração e vai te livrar e vai te abençoar. Aprenda a esperar, aprenda o tempo de Deus. Na hora que Ele falar vá, pode ir, mas se Ele falar não vá, então não sai do lugar. A nossa fé abençoa a nossa vida e até a nossa família. Por causa da fé de Noé, até a família dele foi abençoada. Você está aqui buscando Deus, mas Deus está abençoando você e sua família também. Tem familiares seus sendo abençoados pela sua oração, pela sua perseverança, pela sua vida com Deus. Amém? Deixa eles criticarem, deixa eles zombarem, mas daqui a pouco eles vão estar aqui também. A Bíblia diz: pela fé, Noé, divinamente inspirado, construiu a arca. Ele está na galeria dos heróis da fé. Jesus falou de Noé. Quando ele falou do fim dos tempos, ele citou que seria como nos dias de Noé. Que honra Jesus falar dele, que honra. Noé nos ensina a confiar em Deus, a esperar o tempo de Deus. Pessoal, nós temos visto chuvas fortes, não temos? Como é que foi de sexta-feira? Misericórdia, não sei onde você estava. Estava em casa, estava no trabalho, estava na rua, né? Eu não sei onde você estava, mas as chuvas têm vindo fortes. Quando você vê esquentar muito, você já fica preocupado. Agora, nós sabemos, por mais que as chuvas estejam fortes, nós sabemos que o mundo não vai acabar com água, porque Deus prometeu a Noé. Você já viu várias vezes um arco no céu, não já? Lindo, já viu? Para mostrar que Deus é Deus de aliança. Você tem uma aliança com Ele? Você está levando sua vida com Ele a sério? Você está levando esse pacto com Deus a sério? Você está obedecendo a palavra dEle? Então espere nele, que Ele não vai falhar com você. Falhou fulano, falhou Beltrano, não importa, Deus não vai falhar. Fique em pé e diga: Deus não vai falhar comigo. Olha para mim, por favor. Eu quero chamar aqui na frente os impacientes, os nervosinhos. Quero chamar aqui na frente ansioso, dona ansiosa. Seu ansioso é você. Você sabe o que é com você? Apressadinho. Vem aqui. Estou assim, bispo. Vem aqui. Você sabe o que é com você? Você sabe o que é com você? Você sabe que você não está esperando confiantemente. Você sabe que Deus não se alegra em ver você assim, impaciente, mal, falando besteira, não comendo direito, se estressando, brigando por nada. Fica aqui na frente. Não tenha pressa não, porque Deus está cuidando de tudo, e Ele tem o melhor para você. Bispo, mas a situação apertou. Bispo, mas a situação o senhor não sabe como é que está. Olha aqui para mim. Deus não sabe não? Deus é cego? Deus não está vendo não? Deus sabe de tudo e vai abençoar você na hora certa. Ele não vai falhar com você. Se é com você, vem aqui na frente. Bispo, eu estou na minha maior tempestade. Vem aqui na frente, porque nós vamos orar. Feche os seus olhos quando chegar aqui. Venha cantando essa canção com toda a sua fé. Posso clamar. Eu acredito. Que eu não vou naufragar. Eu não vou naufragar. Só porque estás comigo. Só porque estás comigo. Eu posso clamar. Posso clamar. Já tenho fé para descansar. Já tenho fé para descansar. Nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Mestre, vem me ajudar. Levante as mãos e cante. Eu posso clamar. Eu posso clamar. Eu acredito que não vou naufragar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo. Só porque estás comigo. Eu posso clamar. Posso clamar.
Já tenho fé para descansar. Tenho fé para descansar Nas ondas de um bravo mar. Nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Mestre, vem me ajudar. Então agora você pode clamar, minha amiga, meu amigo. Você pode clamar, você não vai naufragar não. Ó poderoso de Israel, tira essa ansiedade de dentro dela, de dentro dele. Tira, meu Pai, esse medo, tira essa dúvida, tira, meu Pai, essa fraqueza, essa murmuração, esse espírito de reclamação. Tira, meu Pai, porque o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor não deixou a arca naufragar. O meu Pai, não tem cabimento o Noé te ouvir e a arca afundar, não, meu Pai. O dilúvio era forte, a tempestade foi a maior de todas, mas ele sobreviveu. A tempestade está forte, ela está no olho do furacão, mas ela está sobrevivendo. Ele está sobrevivendo. Venha, meu Pai, da sabedoria, venha da paciência, venha da equilíbrio, venha ajudar essa criatura que deixou uma brecha e ela se magoou com alguém, e ela está ressentida com alguém. Que ela agora perdoe, que ela agora coloque para fora, meu Pai, isso que entristeceu ela, porque foi com a pessoa que ela não queria, uma pessoa que ela não esperava, que ia falar dela, que ia afrontar com ela. Ajude ela, meu Pai, a se livrar dessa mágoa, desse ressentimento, desse ódio que está dentro dela. Ajude, meu Pai. O Senhor deu ordem para os animais e eles foram na direção da arca de Noé. Dá ordem para os clientes virem. Fala, meu Pai, fala, meu Deus, para que venham negócios grandes, para que venha um movimento forte. Fala, meu Pai, ordena para que em nome de Jesus ela faça diferença. Eu oro por essa pessoa que está trabalhando com algo que ela tem pouca experiência. Tem pessoas mais experientes, tem concorrentes mais experientes, há mais tempo no ramo dela, mas vai acontecer com ela o sobrenatural. Meu pai, Noé não era engenheiro naval, ele não era carpinteiro, ele era lavrador. Ele era lavrador, meu Pai, mas o Senhor estava com ele, porque ele tinha aliança com o Senhor. Essa criatura tem aliança contigo, então dê sabedoria, ajude ela, meu Pai. Sim, meu Deus, assim como naquele dilúvio, muita gente perdeu, muita coisa foi desfeita, mas a aliança de Noé com o Senhor foi estabelecida. Que no meio dessas lutas, que no meio de tantos problemas, essa pessoa não esmoreça, que ela não desabe, não desmorone, que o patrimônio dela não se dissolva, mas que a aliança, o pacto que ela tem contigo seja estabelecido de tal maneira, meu Pai, que mesmo que a situação tenha saído do controle dela, permaneça sob o teu controle. Aquela arca não tinha timão, aquela arca não tinha leme, mas o Senhor a conduziu. Conduz essa pessoa. Talvez ela olhe ao redor e não tem ninguém por ela, não tem ninguém disposto a estender a mão, a dar um conselho, a dar um incentivo, mas ela tem ao Senhor. Ela olha para o Senhor, a janela dela está aberta e está apontando para o céu. Então que do céu venha a direção, que do céu venha a resposta, que do céu venha a bênção, e que essa pessoa saia vencedora dessa situação, que ela chegue onde nunca antes ela imaginou que chegaria, que a empresa dela, que o negócio dela, que a loja dela saia desse dilúvio ainda maior que o que entrou, em nome do Senhor Jesus. Coloque suas mãos na altura do teu coração, feche os seus olhos. Aquela arca, não diga nada, por favor. Aquela arca não tinha timão. Deus não deixou na mão de Noé. Talvez a sua preocupação é porque a coisa saiu do seu controle.
Mas é Deus que está no controle agora. E a arca chegou onde deveria chegar. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Não importa quem não quer. Não importa quem não quer, quem não queira, quem não goste. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue, porque Ele está controlando a sua vida. Mas não imaginava que Deus escolheria ele para algo tão grande. O recomeço da raça humana. Você não sabe o que Deus tem para você. Talvez você está tão preocupado com tão pouco, mas de repente está tão perto de Deus fazer uma coisa tão grande na sua vida. Você precisa crer. Você precisa esperar com paciência, com confiança, porque Deus é fiel. Faça dessa canção a sua oração. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, cada sonho que perdi, coloca aos teus pés. coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu Tu sustento. és a minha fonte, o meu sustento. Meu amigo fiel, Meu amigo fiel. eu confio em Ti. Confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo. Em todo tempo eu sei que estás comigo. Meu amigo fiel, Meu amigo fiel. levante a mão da aliança. Se você tem algum familiar aí do seu lado, abrace ele, abrace ela. Diga, vamos confiar em Deus. Ele não vai falhar com a gente, não. Vamos confiar. Vamos confiar em Deus. Vamos esperar o tempo dele. Levante a mão da aliança e diga, meu Deus, esperarei confiantemente, pacientemente no Senhor. Sei que o Senhor ouviu o meu clamor e vai honrar minha fé. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.